Olá, pessoal, já estamos de volta com a nossa aula 8 de Ética Contábil e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a prática da responsabilidade social. Tá? Já falamos um pouquinho da responsabilidade social, já falamos sobre a questão aí das condições sustentáveis, né? A ética e a responsabilidade social. Agora vamos falar sobre essas práticas, tá? Bom, a gente inicia falando sobre as práticas, né? Ou a prática da responsabilidade social. Mundialmente, pessoal, as primeiras práticas que a gente pode observar ficaram conhecidas nos Estados Unidos, que foram introduzidas aí durante o século XX, na década de 30, tá? Então, sendo aí as primeiras definições que a gente pode determinar de responsabilidade social que foram surgindo, né, no decorrer dos anos. E na década de 50, classificou-se como uma obrigação que o homem de negócios tinha para com a sociedade em geral. Com a evolução do conceito, a responsabilidade social começou a ser vista como uma forma das empresas terem uma maior participação dentro da sociedade. É o que informa, né, a citação de Arrebola 2004. Tá? Então, a gente pode entender que essa prática foi surgindo nos Estados Unidos e, assim, aumentando no decorrer, né, dos anos no mundo. Dessa forma, a gente pode observar que as práticas sociais têm sido visto como uma oportunidade de interagir junto com os colaboradores e proporcionar um bom ambiente de trabalho. O que isso representa? Estimulando os desempenhos dos mesmos, ou seja, estabelecendo um relacionamento saudável entre o ambiente da organização e o ambiente externo, ou seja, o ambiente fora da empresa, chamado de stakeholders, buscando em si a qualidade e interação com o ambiente e a sociedade em geral. Bom, as empresas, principalmente as grandes, estão cada vez mais em busca de um diferencial. A gente pode notar isso. Para quê? Para que possam competir-se e destacar em meio a um mercado tão disputado que a gente vê hoje em dia. Então, faz, né, isso com que as suas tomadas de decisões sejam mais de cunho social, não pensando apenas no lucro, na lucratividade. Então, essas práticas sociais devem, né, serem utilizadas, na maioria das vezes, como uma estratégia competitiva, na qual que a organização ela busca intervir investindo na sua imagem, fortalecendo através do marketing social e, é claro, né, procurando assim valorizar as suas ações, principalmente no mercado de capitais. Assim, os ganhos que a gente pode dizer, como a tais ações, reflete em ambos, tanto na imagem como nos lucros da empresa. Temos a questão do bem social, que vai moldando a realidade social e proporcionando oportunidades de lucratividade, que isso vai favorecer, é claro, a consciência socioambiental dos stakeholders. Para quê? Para, com a sua organização, promover o aumento do retorno econômico almejado, em decorrência dessa necessidade de redefinição do mercado, da imagem, da responsabilidade em si. A gente pode destacar principalmente as ações da Petrobras. Acredito que muitos conhecem, né? Para não dizer todos. Então, temos as ações sociais da Petrobras que se divide em três segmentos: social, cultural e ambiental. Para quem quiser aí obter mais informações, mais detalhes, pode acessar aí esse site, tá? www.petrobras.com.br. Então, nós temos aí, segundo o site, que enfatiza o segmento social. Então, a Petrobras tem vista contribuir no desenvolvimento do país. Então, sempre acreditou na função social, não somente econômica. Apoiar projetos, né, na tentativa em si de contribuir para a redução das desigualdades sociais, favorecendo aí em si a cidadania. Também promovendo programas que apoiam as comunidades próximos principalmente às suas unidades industriais, além, é claro, de incentivar o trabalho voluntário realizado pelos próprios colaboradores. Então, a empresa utiliza de soluções tecnológicas para atuar nos princípios de sustentabilidade e a Petrobras é a mais sustentável entre as empresas de petróleo que a gente pode ver. O desenvolvimento sustentável tem aí adaptado pela Agenda 21, é uma forma que caracteriza uma empresa responsável e sustentável. Possui uma relação direta com as práticas sociais empresariais, em que a sustentabilidade se comporta o quê? Como um processo contínuo, de longo prazo, estabelecendo uma amplitude do termo a todas as atividades humanas. Então, desse modo, que o crescimento econômico
vai existindo, as empresas necessitam e obrigatoriamente precisam entrar com as práticas de responsabilidade social. Então, o crescimento econômico não vai existir sem um progresso social e ambiental. É claro, sem esquecer em levar em consideração também o equilíbrio econômico, né, de uma determinada empresa, formando assim o tripé entre a sociedade, economia e o meio ambiente, em pesos iguais, devido a ser uns aspectos aí interrelacionados, tá? De acordo com o Ashley, 2003, ele diz que o mundo empresarial encara a responsabilidade social como uma nova estratégia. Para quê? Para maximizar seu lucro e, é claro, né, potencializar o seu desenvolvimento em geral. Isso decorre da maior conscientização, principalmente dos consumidores e, consequentemente, dos produtos que sejam geradores de melhorias para o meio ambiente e para a comunidade. É claro, né, valorizando tanto os aspectos éticos inerente e referente à cidadania. Quanto mais consciência os consumidores possuírem, né, em relação a essa forma de responsabilidade social, quanto mais capazes de exercer a cidadania eles forem, maior será a exigência pela prática das ações de uma organização sobre a responsabilidade social e, é claro, pelo desenvolvimento por parte da empresa, tá? Tem a questão das estratégias empresarial, competitivas também, que sejam socialmente corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viável dentro dessas práticas. Contribuindo para o desenvolvimento, é claro, sustentável do país, essa empresa Petrobras, ela direciona investimentos representativos, vai mobilizando toda a companhia a uma consciência mais socialmente responsável, tá? Então a gente pode observar sobre a questão aí da significação da redução dos vazamentos de petróleo e derivados no meio ambiente, tá? Isso acontece? Pode acontecer, mas existe uma redução basicamente aí extrema. A redução foi tão expressiva em 2002, um exemplo, né, dessa empresa que tornou-se um benchmark da indústria mundial do petróleo, com o menor volume de agressão ao meio ambiente da história recente da organização. Então, para quem quiser aí ter maiores detalhes, pode entrar nesse site, né, que a gente vê aí no slide, para obter sobre essa questão aí do comportamento da empresa, responsabilidade social e ambiental. Temos aí a questão das práticas, dentro da responsabilidade, as práticas sociais a uma comunidade e os próprios colaboradores, que buscam mostrar mais do que uma estratégia de marketing, né, uma determinada empresa, ou seja, um respeito, o cultivo do ambiente que vive, traduzindo a esse respeito num processo chamado de ecoeficiência, tá? Produzir mais com o menor impacto possível ao meio ambiente. É claro, assim a gente observa colaborando para a disseminação e desenvolvimento dos usos de energia alternativa. Com isso, vai favorecendo a proteção à biodiversidade. De acordo com Works et al., 2002, ele relata que a responsabilidade social pode agregar valor à imagem de uma determinada empresa e, com isso, aumentar a sua vantagem competitiva, também servindo como um meio para atingir o público e considerando atitudes socialmente responsáveis como um pré-requisito ou diferencial para a escolha de uma determinada marca, tá? Então a gente pode detalhar mais ainda, seguindo a ideia desse diferencial. A Petrobras intensificou as suas ações sociais depois aí de assinar o Acordo das Nações Unidas em 2003. E isso veio aí fortalecendo essas atividades a partir de acordo com universidades, organizações não governamentais, entre alguns órgãos estaduais, federais e também municipais, buscando sempre estabelecer o propósito de uma nova gestão dentro de uma organização, claro, visando uma cultura empresarial consolidada em preocupações quanto ao meio ambiente, saúde e segurança. Dentro disso, a responsabilidade social vem representando novas estratégias. Podemos observar que muitas empresas estão se preocupando mais com essas novas estratégias dos negócios, ou seja, na qual as mudanças estabelecidas ficam por conta da conscientização da sociedade civil. Claro, vai gerando novas exigências, esperando que as empresas possam atuar de forma a atender essas expectativas. E assim serem bem vistas, conforme as suas ações, reconhecidas pela excelência e também pelo desempenho quanto às ações sociais desenvolvidas. Os indicadores éticos é uma das ferramentas de gestão que visa apoiar essas empresas,
principalmente na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial em suas estratégias de negócio. Então, é uma ferramenta que é composta por um questionário que vai permitindo o autodiagnóstico da gestão da empresa a um sistema de preenchimento online que possibilita aí a obtenção desses relatórios. Então, através disso, é possível fazer o planejamento e a gestão das metas para o avanço na gestão na temática sustentabilidade. Então, é a questão das normas e de indicadores de responsabilidade social. Tranquilo? Falamos sobre a prática da responsabilidade social e também das normas e indicadores relacionados à responsabilidade social. Essa foi a aula 8, então falamos um pouquinho sobre a prática da responsabilidade social. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho da ética e o profissional de contabilidade. Desde já agradeço vocês que acompanharam essa aula. Vamos estar falando um pouquinho mais na nossa aula síncrona também. Muito obrigado e até a próxima aula.